Jamile e eu vou dizer o conceito de lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é uma lei do Poder Executivo que visa estabelecer quais serão as despesas e receitas do próximo ano. Apesar dela ser do Poder Executivo, ela precisa passar antes pelo Poder Legislativo. O que acontece é que o Poder Executivo leva primeiro um projeto de lei até o Congresso para que o Congresso aprove ou rejeite. Caso aprove, vai passar pelo presidente e então o presidente vai sancionar essa lei, autorizando de fato o repasse desses recursos. A LOA ela é conhecida como uma peça de execução orçamentária, ou seja, é nela que o governo vai colocar em prática tudo que está dentro do plano plurianual e priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. De forma geral, resumida, a LOA ela tem como base uma previsão de todas as despesas, como eu falei no início, não só da União, como também dos municípios e dos estados. Inclusive, cada entidade governamental tem a sua própria lei orçamentária anual, para que ocorra a distribuição de verba entre as pastas de cada localidade. Olá, eu me chamo Kelly Luna e hoje eu vou falar como ocorre o planejamento orçamentário no Brasil. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma das etapas de processo, de planejamento orçamentário no Brasil. Ela é elaborada pelo governo federal, estatal e municipal e estabelece despesa e receita a serem realizada no ano seguinte, de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pelo Plano Plurianual, PPA. O processo de elaboração da LOA geralmente começa no segundo ano anterior, com a elaboração da proposta do orçamento de plano de governo. Essa proposta ela é enviada ao Congresso Nacional, onde será examinada pelas comissões de orçamento e votada pelos parlamentares. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, a LOA ela é sancionada pelo presidente e entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, a partir daí, o governo ele inicia uma execução das despesas previstas no orçamento, respeitando os limites e respeitando os limites estabelecidos pela LOA. Eu me chamo Beatriz Barbosa e eu vou complementar algumas informações com relação ao funcionamento do planejamento orçamentário brasileiro. Primeiramente, acho relevante pontuar que o funcionamento desse planejamento nos dias atuais se deve à evolução constitucional e administrativa da função do Estado no Brasil e principalmente ao controle social exercido pelos cidadãos, que buscaram clamar por mais transparência e por um planejamento que fosse aprovado ao menos pelos representantes da população. Dessa forma, o projeto que é elaborado pelo governo federal a ser enviado ao Congresso, ele leva em consideração alguns aspectos. Os principais aspectos levados em consideração, além da análise de indicadores como a inflação, o PIB e a arrecadação de impostos, são principalmente 3 orçamentos. O orçamento fiscal, que ele inclui os 3 poderes da União, inclusive a administração indireta, o orçamento de seguridade social, que trata da previdência, da assistência social e da saúde, incluindo os órgãos que desempenham essas funções, e o orçamento de investimento nas empresas estatais, em que o Estado tem grande controle sobre o capital. A partir disso, esse planejamento é produzido pelo governo federal, levando em consideração isso e os interesses também da população, transparecendo
essas informações através de portais como Portais da Transparência e levando ao conhecimento dos representantes dessa população através do Congresso Nacional, que é enviado até o dia 31 de agosto de cada ano para essa posterior análise e, finalmente, a aprovação, possivelmente, e a sanção pelo presidente ao final do planejamento. Boa tarde, meu nome é Sandro Fabrício Mendonça Brito Filho, sou aluno do 7º diurno. Hoje eu irei falar um pouco sobre a diferença entre as leis, a Lei Orçamentária Anual, LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Plano Plurianual, PPA. Bem, falando especificamente da LOA, pois ela tem uma função principal que é a de colher as receitas públicas e também, colhidas essas receitas, ela irá implementar no meio financeiro, se diferenciando assim da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois a LDO tem como objetivo analisar, editar aquele rol de desafios e necessidades a serem debatidos e, se possível, depois de analisado esses desafios e necessidades, irá colher os melhores, os principais necessidades para ser implementado. Bem, o plano plurianual tem uma total influência dentro da LDO, pois o plano plurianual irá traçar as metas a serem seguidas, a serem implementadas no ano seguinte. Olá, professor Luiz Felipe, meu nome é Pedro Souza Bezerra. Vou falar aqui para o senhor um pouco sobre a questão da importância normativa, né, que a LOA tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Basicamente, professor, quando a gente está falando de LOA, a gente está falando de orçamento anual, né? E o que é de importante a gente ressaltar aqui no trabalho, de que a partir do momento em que eu tenho um bom planejamento orçamentário, né, e dentro dele está contido as minhas receitas de arrecadação, também de despesa e demais ações que eu pretendo fazer, já é meio caminho andado para que eu possa ter uma gestão orçamentária organizada, de forma com que compactue com as questões que são preconizadas por aquele gestor, o gestor do ente federativo, né? E a partir do momento em que eu tenho uma gestão organizada, eu posso servir melhor ao meu cidadão, porque creio eu que um dos princípios maiores da administração pública seja servir bem feito. E a partir do momento em que eu estabeleço um orçamento garantindo X para aquilo, Y para aquilo e Z para aquilo, eu tenho um instrumento bom, adequado e que vai servir para organizar a minha casa, porque eu só posso gastar aquilo que eu tenho e é necessário que exista um planejamento hábil, né, como eu já falei, com receitas, com despesas, né, e a partir do momento em que a LOA ela vem fazer isso, já demonstra claramente que o objetivo dela é organizar durante aquele ano como é que será gasto o dinheiro, a arrecadação que vem dos tributos, né? Bem, no caso, nós podemos citar aqui como 3 principais aspectos: investimento de seguridade social, né? E orçamento fiscal, orçamento de investimento, tudo, porque é a partir desses 3 pontos principais que eu vou conseguir ajustar todo o meu plano, né? Quando eu tenho dinheiro para pagar o meu pessoal, quando eu tenho dinheiro para não deixar a aposentadoria das pessoas faltar. Então, nós podemos trazer para o nosso próprio sistema,
né? O sistema particular, para o nosso próprio sistema particular, é de onde nós tiramos o cerne da LOA. Se eu só posso gastar tanto, eu tenho que ter um planejamento para isso, né? Meu orçamento cabe para quê? Fecha para o quê? Para isso, para aquilo. Eu vou saber fazer as despesas do mês, né? Digamos, eu tenho que ter dinheiro para feira, eu tenho que ter dinheiro para pagar a conta de energia, para pagar a conta de água. E a partir desse momento, quando eu faço o meu planejamento estratégico, eu dou uma gestão de organização bem melhor para a minha vida, né? E isso, ora, se isso para um particular já é importante, imagina para a administração pública, em que nós estamos lidando com o dinheiro de milhões de contribuintes, né? De acordo com o outro censo, seria 220 milhões de brasileiros, né? Então você tira aí uma parte que não contribui, mas que 90 e poucos % dos brasileiros contribuem com os seus impostos, para que nós possamos ter investimentos, né? Políticas públicas voltadas ao cidadão, que isso é um dos pontos mais importantes. E creio eu que somente com um orçamento bem planejado, rígido, né? Tanto também com receitas, né? Que são advindas, e com renúncias. Porque, lógico, na LOA, ele vai ter que dizer lá, olha, a gente não tem receita disso, mas a gente compensou com isso, até para que possa estar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, evitando, assim, né, problemas sérios, tanto para a administração como para o gestor que ali está. Portanto, né, já foi explicado para o senhor, a LOA ela é importante justamente por isso, porque ela organiza, né? Ela instrui como é que eu vou usar o meu dinheiro, como é que o ente ele vai usar isso, seja no âmbito federal até o âmbito municipal. Então é importantíssimo eu saber como eu vou gerir meu dinheiro, porque se eu não souber, aí desmorona tudo. Então é justamente para isso que a LOA existe, para que ela possa dizer, olha, fizemos o planejamento para isso e aquilo, para que seja, né, cada vez melhor e mais eficiente o orçamento público, e que ele seja voltado realmente para quem ele deve ser, que é para o cidadão. Muito obrigado.